Neste momento, convido para compor a mesa sobre refugiados ambientais a professora mestre Juliana Gerente, mediadora desta noite. A doutora Liliana Jubilu. A doutora Érica Pires. E como debatedores dessa noite, a professora doutora Márcia Carneiro Leão, da Prodab USP Mackenzie. E o professor mestre Fabiano de Menezes, do curso de Relações Internacionais da Unicentros. Apenas para relembrar, cada debatedor poderá formular uma pergunta a uma expositora de até 1 minuto e 30. A resposta da expositora deverá ser de 1 minuto e 30. Haverá ainda 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica, se necessário. Bem, boa noite a todos. Quero agradecer o convite do professor Vladimir de participar como mediadora dessa mesa. Quero agradecer as palestrantes, doutora Érica e doutora Liliana, pelas palestras objetivas e claras, tão esclarecedoras. É um tema relativamente novo, pouco discutido, mas que necessita de debates como esses. E só antes de passar a palavra aos debatedores, só uma observação, né? As questões de refugiados ambientais ou deslocados ambientais, aqueles que sofrem com um problema ambiental, seja as mudanças climáticas ou os desastres ambientais naturais, são sempre os países pobres, né? Os países menos desenvolvidos que sofrem com isso, e que os países desenvolvidos sempre relegam esses assuntos a um segundo plano, e sendo que eles que geralmente recebem essas pessoas, né? Então o problema realmente precisa ser discutido e resolvido, né? Pelo menos uma definição dessa situação. Bom, eu passo a pergunta para a professora Márcia, 1 minuto e meio. Eu queria que se desenvolvesse talvez algum comentário complementar acerca da questão da dificuldade de se aceitar a relação entre direitos humanos e meio ambiente, quando ela é tão flagrante, em especial quando você pensa no caso de Tuvalu, onde eles, além de tudo, não vão ter a terra, a nacionalidade, quer dizer, você passeia pela Declaração dos Direitos Humanos, eles vão perder todos. Né? Quer dizer, não sei qual é a dificuldade de se aceitar isso. E um pouquinho mais, não vai dar tempo, eu sei, sobre a dificuldade de se conceituar o refugiado ambiental. Porque, de fato, é uma coisa extremamente complicada. Pode chegar que num determinado momento você possa encarar o refugiado ambiental como um refugiado normal, porque o desequilíbrio ambiental provocou um distúrbio interno, um desequilíbrio econômico, houve conflito e um grupo foi expulso de lá e teme efetivamente a perseguição. Como afirmar que esses não são também refugiados ambientais, né? Então eu preciso um pouco mais de tempo para explorar um pouquinho essa dificuldade, e se a gente não teria que ir por partes. Vamos falar de refugiados ambientais imediatos, não os imediatos, não, enfim. Eu acho que talvez para tentar ser um pouquinho mais objetivo. A questão do vínculo direitos humanos, meio ambiente, acho que é uma questão exclusivamente ligada à multicausalidade e o que viria como causa e consequência. O meio ambiente, como direito humano de terceira dimensão, é consagrado, e talvez por aí nós conseguíssemos aprofundar a questão de que a degradação ambiental é em si uma violação dos direitos humanos. Por outro lado, a gente teria também as questões do meio ambiente como uma questão instrumental para
a efetivação dos outros direitos, nesse exemplo que foi mencionado. Então, a degradação ambiental vai levar à falta de liberdade de locomoção, de liberdade de pensamento, de todos os direitos que estão ali. Então, acho que é uma questão mais de se aprofundar, que é um vínculo muito mais complexo do que apenas o meio ambiente é um direito humano, mas também verificar que a degradação pode gerar nesse sentido. Então, uma relação tanto de causa e consequência, mas como um meio ambiente, um bem jurídico a ser protegido em si, mas também um bem instrumental na questão da efetivação e do gozo dos demais direitos humanos. Complementando o que a Liliana falou, de fato, Márcia, há uma certa dificuldade, na minha opinião, tá? Em conectar essas questões. Eu vou falar de uma forma mais prática, né? Em relação, por exemplo, ao tratamento que a gente tem no Brasil. Ainda não se considerou a questão ambiental como uma perspectiva em relação à questão do deslocamento ambiental como algo integrado. Eu não acredito numa solução que não passe pela proteção ambiental. Não, e a gente enfrenta uma série de resistências em relação a isso, especificamente no momento que a gente vive de fortes mudanças, intensas, emocionantes mudanças no nosso direito ambiental, do enfraquecimento da proteção ambiental. Então isso é um ponto importante a ser considerado. E debatendo aqui, né, e vocês esclarecendo e me fornecendo mais esses elementos, é importante mesmo a gente trazer a questão ambiental para essas outras searas. Agora é a seara migratória, ela precisa também ser esverdeada. Para que haja uma solução adequada e suficiente, na minha opinião, para a questão do deslocamento forçado por causa ambiental, a gente tem que ver o que causou aquilo, né? Se é um ambiente degradado ou com potencial risco de degradação, de modo que essas populações sejam forçadas a se deslocar, a gente tem que atacar as causas formadoras dos fluxos de refugiados, porque a gente atacando também as causas, a gente evita novos fluxos, né? Então, quando a gente pensa em as questões das pequenas ilhas, da perda do território do Estado, é justamente o que a Liliana falou, é o meio ambiente provocando, o meio ambiente afetado e afetando uma série de direitos, né? A vida, a liberdade de locomoção, o vínculo familiar, a identidade cultural, né? As perdas da sociodiversidade, que a gente conhece muito bem, né? Que vai além da biodiversidade, mas a sociodiversidade que também é fundamental. Tá? E uma série de outros direitos. Então, a proteção ambiental ela é fundamental, ela é uma reação em cadeia, na verdade. Por isso que eu insisto tanto na vinculação dessa perspectiva de uma forma integrada. Ela tem que integrar meio ambiente, a proteção do meio ambiente, a defesa do meio ambiente, a proteção dos direitos humanos, permeada também com outros princípios. Por exemplo, a Liliana falou da questão do refugiado, existe o princípio da não devolução. A gente tem que encarar também esse princípio e tomar emprestado dessas outras disciplinas, né, da proteção internacional da pessoa humana, porque ela garante que aquela pessoa ela possa se instalar definitivamente em outro país, caso a situação do seu país seja irreversível, como em alguns locais vai acontecer. Só em relação ao que a doutora Juliana falou, você fez um comentário, eu discordo em parte. Acho que a vulnerabilidade, é claro que afeta os países mais pobres de uma forma mais intensa, mas os países mais ricos, eles não estão livres, né, disso. Apenas a capacidade de resposta deles é maior. Então, a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala de vulnerabilidade, né, e dos níveis de vulnerabilidade e de resiliência, né, a relação direta de vulnerabilidade e resiliência. A gente pode ver o furacão Sandy, que aconteceu no ano passado, que devastou o Caribe, mas que também atingiu os Estados Unidos de uma forma realmente bastante impactante. Então a gente tem que pensar nessa questão. Ninguém está livre dos eventos ambientais extremos. Então a solução ela tem que ser global, os estados realmente têm que cooperar, tem que se relacionar, porque sem isso será impossível uma solução suficiente e adequada para essa nova categoria de pessoas. Obrigada. Acho que o evento já está se acabando. O pouco tempo que eu tenho aqui para fazer uma pergunta, eu vou colocar um contexto específico para a Érica, e já que estou representando aqui o curso de Relações Internacionais, eu queria sair um pouco da visão kantiana, otimista, normativa do direito e dar uma visão pessimista, obesiana, maquiavélica das relações internacionais. Ou seja,
primeiro problema que eu vejo com relação à questão do refugiado ambiental é olhando para a própria questão do refugiado. Se a gente olhar o refugiado, que tem uma normatização específica, tem a convenção que a Liliana colocou muito bem, hoje nós temos apenas 10 milhões de refugiados. Só que se a gente olhar 8 milhões de refugiados não estão em estados de asilo dos estados do Norte e Europa. 8 milhões estão em estados de asilo da África. Então eles saem da origem, que é o continente africano e asiático, que é onde estão os principais conflitos, e eles têm como asilo os principais países que são vizinhos dos estados de asilo. Por exemplo, o Irã, por exemplo, é um dos maiores países de asilo do mundo. O Irã, você tem 1 milhão de refugiados do Afeganistão. O Paquistão tem 2,5 milhões de refugiados do Afeganistão. Bom, isso é só para colocar que há um problema de proteção no âmbito dos refugiados que tem toda essa normatização. Agora, a questão que eu vejo da proteção do direito dos refugiados ambientais, que porventura possa ser criada, é a dificuldade que os estados vão ter em tentar resolver esse tipo de problema, pensando o que pode acontecer. Acho que as estimativas estão muito alarmantes, na minha visão. 50 milhões de refugiados, 60 milhões de refugiados, no sentido de cruzar fronteiras. Acho que eu entendo que a problemática interna existe. Aqui que aconteceu em Cubatão, por exemplo, é um exemplo de deslocamento interno. As pessoas foram desalojadas por questões de eventos naturais de chuva. Ou seja, isso é um exemplo de acontecimentos internos. Embora há estatísticas de deslocamento externo, acho que a maioria, até a Érica colocou muito bem, a maioria do problema é interno. Eu acho que pensando nessa questão do refugiado, do problema do refugiado, da dificuldade que os estados vão ter em querer assinar um tratado para reconhecer os futuros refugiados ambientais, sem que há um problema específico desses 8 milhões de refugiados, e ainda 5 milhões vivem em campos de refugiados. 5 milhões vivem em campos, aguardando que os estados de asilo do norte abram cotas de reassentamento para eles saírem de lá e conseguir a vida em outros lugares. Eu defenderia, no caso, uma maior atenção para a questão local, já que o global teria essa dificuldade, o regional talvez, mas acho que o principal foco é o local. E para isso já existem os princípios dos deslocados internos da ONU, que, se não me engano, é de 98, né? Que já poderia surgir efeito criando uma hard law doméstica, ou se criasse um tratado dos princípios em hard law internacional para os estados aplicarem no âmbito doméstico e resolver o seu problema interno, para depois pensar se por acaso acontecer os refugiados ambientais que poderão surgir no futuro. O que você acha dessa questão local e dos deslocados internos? O Fabiano fala dos princípios orientadores e dos deslocados internos, né? Que são princípios. A gente sabe que os princípios, para serem concretizados, há aí um hiato bastante grande, né? Eu acho que a proteção local é importante, né? Fundamental, porque na verdade os estados são os primeiros afetados, os estados de origem. Eu acho que é lógico que a proteção tem que acontecer no âmbito não apenas dos princípios orientadores, das normas internacionais, mas das políticas públicas internas dos próprios estados, como uma forma de fortalecer mesmo a proteção no território nacional. No entanto, nesse ponto eu concordo com a Liliana, a gente já discutiu várias vezes sobre isso, que eu acho que a gente não pode dispensar essa cadeia do local, regional e global. Eu continuarei lutando pelo instrumento global, porque eu acredito que os estados precisam se relacionar, Fabiana. Eu acho que a África é um continente que fala muito por si, né? São os estados que vivem, a maioria deles ainda de uma forma bastante conflituosa. Os estados precisam se relacionar. Então, realmente, eu temo muito por a gente focar muito no local e esquecer essa relação. Você que é das relações internacionais sabe mais do que eu a importância desse relacionamento. Talvez nesse ponto, essa proposta da Comissão do Direito Internacional seja interessante. Porque eu acho que quando acontece uma grave crise humanitária e os estados, né, solidariamente, né, eles vão lá cooperar, enviam as doações, as tropas, né, todo aquele aparato, as agências, né, da ONU enviam, né, os seus representantes para contornar uma situação, para atenuar o sofrimento daquelas pessoas. A gente precisa, no mínimo, de governança.
O caso do Haiti é um exemplo emblemático disso, em que mais de 4% das entidades trabalham, mas que os pouquíssimos resultados alcançados são realmente pouco significativos, né? E o país continua naquela situação e a cada ano sofrendo de mais fenômenos naturais. O furacão Sandy veio, chegou e teve que desalojar todos aqueles que já tinham sido desalojados pelos terremotos. Os campos tiveram que ser evacuados. Então, eu acho que essa reação em cadeia, ela tem que acontecer. Eu acho que a gente tem que pensar no instrumento global, sim, levando em consideração a necessidade da relação entre os Estados, não apenas pelo fato dos eventos ambientais poderem ter efeitos transfronteiriços, mas que os deslocamentos, eles vão ter esses efeitos, e muitas vezes de forma irreversível. Então, a gente vai ter que encarar esse problema de uma hora para a outra, né? Eu acho que a gente precisa não esperar a crise. A gente tem que prevenir tanto quanto possível e realmente se esforçar. Eu sei que eu estou falando, pode parecer muito sonhador, mas eu acho que é aquela ideia que vai sendo amadurecida e vai ter, né, vai se chegar um momento em que a gente vai ter que pensar nisso, porque vai gerar conflito, né? A gente sempre espera a crise acontecer para se mexer, né? Então a proposta é que a gente faça isso antes, a gente se antecipe ao evento, né, e não espere ele acontecer para poder remediá-lo. Acho que o exemplo do Haiti é importante para o Brasil nesse sentido, né? O Brasil, acho que tem uma posição realmente de liderança no plano internacional e a gente poderia amadurecer essa ideia aqui dentro. Eu sei da dificuldade, a resistência, tanto em relação a novos instrumentos e principalmente em relação à adaptação dos instrumentos já existentes, mas eu acho que a gente tem que considerar essas três facetas caminhando juntas, né? A que chegar primeiro está valendo. Tá? Obrigada. Eu acho que essas questões da responsabilização global e regional pegam dois aspectos que foram mencionados. Primeiro, que não são só os efeitos que são transfronteiriços, mas as causas são transfronteiriças. E isso é bastante significativo. E segundo, essa possibilidade de conflitos, de repente você ter países recebendo uma quantidade sobre-humana de deslocados e eles não terem como lidar com essa situação, mas como é na mesma região, então vocês que se resolvam, acho que não vai ser a estratégia mais adequada. E acho que esse aspecto tem a ver também com um posicionamento que diferencia um pouco os refugiados convencionais dos deslocados ambientais. Porque no reconhecimento do status de refugiado convencional, um Estado está apontando para o outro e falando: o problema é você. Aí não tem respeito aos direitos humanos, aí está tendo perseguição, eu estou sendo apenas um receptor dessas questões. E nos deslocamentos ambientais, em tese, as pessoas teriam que estar compartilhando a responsabilidade, porque o problema não é só no outro, o problema é de todo mundo contribuiu para causar o problema, então agora não é justo a gente pedir uma solução só para aqueles que vão ser os mais afetados. O principal problema é você fazer um link entre mudanças climáticas e deslocamento. Até então, se você olhar a COP, que é a conferência da ONU responsável por isso, até hoje ela não mostrou o link entre deslocamento humano e efeitos de mudanças climáticas, para considerar um efeito global. Se o problema é interno na maioria dos estados, por que então não focar no aspecto local? Ou seja, no desenvolvimento do hard law local. Creio que deveria ser a opção mais correta no momento atual, para depois pensar se porventura ocorrer os possíveis refugiados. A gente está lidando com problema local, problemas internos. Vocês elencou uma série de países que já tem uma sobrecarga grande, né, de fluxos de refugiados. O que a gente tem que imaginar, a gente já comentou aqui, é em relação à capacidade de resposta de cada estado. Eu acho que a gente pode sim focar no hard law, eu acho uma estratégia muito interessante. Eu acho que a legislação interna, obviamente, ela tem que estar preparada para enfrentar esse tipo de situação. No entanto, a gente sabe que para efetivar esse tipo de proteção, a capacidade de resposta é muito importante. Então, a cooperação, e ela é fundamental nesse ponto, a cooperação entre estados, para que aqueles estados mais vulneráveis, eles comecem a se tornar comunidades, estados resilientes e que possam responder a esses desafios. No entanto, a gente sabe que, tanto no plano internacional, né, quanto a gente tem os instrumentos gerais de direitos humanos, mas que para eles serem materializados, em geral, a gente conta também com proteções específicas, como é o caso dos refugiados, que tem uma convenção específica. Então, e nesse sentido, os tratados, eles são também internalizados através de legislação doméstica.
mas eu acho que ainda a questão da vulnerabilidade é uma questão super sensível e que ela é um pouco prejudicada se a gente foca numa solução só local. Tá? Porque a gente precisa cooperar, e nesse ponto realmente o coração kantiano fala mais alto, né? E habilitar, cooperar esses estados que estão em uma situação de extrema fragilidade, não só ambiental, mas muitas vezes que é associada com outras causas, a responder esses desafios. E muitas vezes localmente, apenas localmente, não é possível. Veja o caso do Haiti, o que é que o Estado, a dificuldade que o Estado tem de responder e de proteger os seus próprios nacionais, porque a responsabilidade primária é dele. Então, eu tenho realmente essa preocupação, essa angústia mesmo em relação aos países que são mais vulneráveis. Por isso que eu acredito que a gente tem que agir e agir rápido nessas 3 frentes. Não é porque o maior problema é o problema local, que não existe o problema regional e o problema global. E assim como a gente tem no direito internacional dos refugiados uma preferência pela integração local, a gente continua tendo outras 2 soluções, que são o reassentamento e a repatriação. Então, ainda que a gente precise sim fortalecer o local, nada impede que seja uma estratégia integrada para se pensar também no regional e no global.